O PIB é a métrica mais importante para medir o desempenho da economia de um país. Mas, apesar de ser mencionado o tempo todo nos jornais de debates econômicos, muita gente ainda não sabe exatamente o que o PIB significa, como ele é calculado e, o mais importante, como interpretar esse número corretamente. Mas fica tranquilo, que se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender tudo isso de forma muito clara e simples. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar como calcular o PIB, como analisar o seu número nos detalhes e por que ele é tão importante para a economia de um país e como você vai poder entender a saúde da economia de um país abrindo esses números aí nos detalhes. O meu nome é Léo Siqueira, eu sou economista e eu tenho mestrado em economia e, além disso, eu sou deputado estadual. E hoje eu vou te explicar de um jeito simples o que é o PIB. Bom, o Produto Interno Bruto, PIB, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um país em um determinado período de tempo, geralmente trimestre ou ano. Essa é a definição formal. E ele serve como um dos principais indicadores para medir a atividade econômica e o crescimento de um país. Mas como esse número é calculado? Bom, existem três formas de medir o PIB de um país. A primeira é na ótica da produção, né? Ou seja, a ótica da oferta, que ele foca no que foi produzido. O segundo, ótica da demanda, que ele foca em quem consome e o que se consome. E o terceiro é a ótica da renda, que foca como que cada agente na sociedade recebeu o dinheiro gerado. Mas calma que eu vou explicar um por um qual é a diferença entre eles. Vale muito a pena entender isso, cara, porque, assim, se você compreender as formas, você nunca mais vai ver o PIB da mesma forma e você vai sair daquele debate raso. Fica aí até o final que você vai ver. Bom, vamos começar então com a ótica da oferta, que olha quem produziu. A ótica da oferta, né, ou da produção, ela mede o PIB somando tudo que foi produzido dentro do país, mas apenas considerando o valor adicionado em cada etapa do processo produtivo. Vamos entender isso melhor num exemplo prático. Imagina que o país seja uma grande padaria e o único bem final produzido nessa economia seja o pão. Vamos seguir o processo de produção e ver como o PIB é calculado corretamente nesse nosso exemplo. A primeira etapa é o agricultor produzindo trigo. Então, o agricultor ele planta e colhe o trigo, vendendo para um moinho, por exemplo, que depois transformaria em farinha. E ele vende por R$ 1 o quilo. Vamos supor que produziu apenas R$ 1. Né, produziu apenas 1 quilo. Como ele criou esse trigo do zero, o valor adicionado pelo agricultor nessa etapa é de R$ 1. Aí tem a segunda etapa. O moinho vai lá e transforma o trigo em farinha. E aí, então, como é que ele faz isso? Ele compra o trigo por R$ 1, processa e vende a farinha para uma padaria por R$ 2 o quilo, por exemplo. Então, o trigo já custou R$ 1 e o valor adicionado pelo moinho é apenas R$ 1. 2 menos 1. Daí vem a terceira etapa. A padaria vai lá, ela usa a farinha para fazer o pão. Então ela compra essa farinha por R$ 2, lembra que é o valor que o moinho vendeu a farinha para a padaria. Então a padaria compra a farinha por R$ 2 e ela produz o pão e vende para o consumidor final, digamos, a R$ 5, né? O quilo do pão, vamos dizer assim. Aliás, está bem caro, né, o pão aí no Brasil. Bom, como a farinha custou 2, o valor adicionado pela padaria foi R$ 3, ou seja, 5 que ela vendeu pelo produtor final e R$ 2 foi o quanto ela gastou aí com o insumo que foi a farinha. Bom, se a gente simplesmente somasse todas as transações, o trigo com a farinha, com o pão, a gente acabaria contando o mesmo produto várias vezes, o que não daria uma medida correta do PIB. Então, para evitar isso, quando a gente mede o PIB, a gente usa o conceito de valor adicionado, que mede apenas o que cada setor realmente adicionou de valor ao longo da cadeia produtiva. Então, vou mostrar aqui nesse nosso exemplo numérico qual que é o cálculo errado e depois qual que é o cálculo correto do PIB. Bom, o cálculo errado é se a gente simplesmente somasse todas as transações, como eu falei. Então, você soma o trigo R$ 1, farinha R$ 2 e pão R$ 5. E aí você diria, o PIB desse país, que produz o pão como bem final, né, que seria uma padaria, é R$ 8. Não,
Tá errado, porque você não está medindo o valor adicionado na economia como um todo. Você está somando várias vezes o mesmo produto. Quando eu somo pão com a farinha, já tem ali o trigo, né? 2 vezes. Quando eu somo a farinha com trigo, também já tem o trigo. Então, não é a maneira correta. Qual que é a maneira correta? O agricultor, ele adicionou R$ 1 de valor, porque ele, vamos assumir aqui que ele saiu do zero e aí vendeu por R$ 1, então ele adicionou R$ 1 de valor. O moinho também adicionou R$ 1 de valor, porque ele comprou por 1 e vendeu por 2, né? E a padaria adicionou 3 de valor. Então, qual que é o valor correto nesse nosso exemplo simples de um país que seria uma padaria? É R$ 5. Esse seria o PIB medido na ótica da produção. Ou seja, o PIB mede apenas a riqueza realmente criada e não todas as transações que ocorrem, né? Agora vamos ver um exemplo real olhando o caso do Brasil. Vamos sair da teoria e vamos para a prática. Pela ótica da produção, né, ou da oferta, o PIB de um país pode ser dividido em 3 principais setores: agro, indústria e serviço. Daí a soma do valor adicionado de todos esses setores resulta no PIB. Vamos ver o que aconteceu no Brasil. No terceiro trimestre de 2024, o Brasil cresceu 0,9% comparado com o trimestre anterior. Esse foi o crescimento do PIB. Daí é só a gente ver o que aconteceu com cada setor. O agro caiu 0,9%, a indústria cresceu 0,6% e o setor de serviços subiu 0,9%. É isso que diz a ótica da oferta. Agora, vamos olhar da segunda maneira, na ótica da demanda. O foco aqui está no destino da produção, em quem consumiu, né? Quando você olha sob a ótica da demanda, é muito olhado também, o PIB nada mais é do que, vou colocar aqui, ó, C mais I mais G mais X menos M. Que quer dizer, o PIB é a soma de todos os gastos na economia com 4 principais componentes que está nessa fórmula. O C é consumo das famílias, ou seja, tudo que as pessoas gastam no dia a dia, como alimentação, transporte e lazer. Então, tudo que as pessoas consomem. O I é investimento das empresas, então compra de máquinas, construção de fábricas, inovação, tecnologia, tudo que a empresa investe. O G é despesa do governo com infraestrutura, educação, saúde, segurança, e aí tudo que envolve gastos do governo. E o X menos M é exportação menos importação, né? Conhecida também como exportações líquidas, que é a diferença entre o que o país vende para o exterior, exportações, e o que ele compra, né, importações. Se um país exporta mais do que importa, o PIB aumenta. Se o consumo aumenta, o PIB aumenta. Se o gasto do governo e investimento também. Ou se qualquer variável dessa diminui, o PIB diminui. Então, vamos para o nosso exemplo real. Lembra que o PIB de 2024 cresceu 0,9% no terceiro trimestre? Pois bem, a gente olhou da ótica da oferta, mas a gente também pode decompor esse número na ótica da demanda, porque é o mesmo número, apenas decomposto de maneira diferente. Então, pelo lado da demanda, quando a gente olha esse PIB aí de 2024 no terceiro trimestre, o PIB cresceu 0,9%, mas o consumo das famílias cresceu 1,5%, o investimento subiu 2,1%, os gastos do governo subiram 0,8%, as exportações 0,6%, caíram, né? E a importação subiu 1%. Então, é isso que aconteceu com a ótica da demanda. Ou seja, o PIB cresceu 0,9%, mas aqui, olhando a ótica da demanda, ele foi puxado principalmente aqui pelo consumo das famílias, né? E pelos investimentos das empresas, né? O que as exportações aqui caíram, muito impacto do câmbio, que ficou mais alto, e aí ficou mais difícil para as empresas exportarem, né? E olha só, antes de avançar no vídeo, muita gente me pergunta da onde são minhas camisetas, né? Eu uso a Cava, gosto muito. Tem um cupom aqui, Léo Siqueira Cava, que para quem comprar a primeira vez e nas outras aí tem 25% de desconto aí no cupom Léo Siqueira Cava, e tá aqui o QR Code. Entra aí e dá uma olhada, porque são as camisetas que eu uso 100% e eu vou sempre divulgar quem aí apoia o nosso trabalho, beleza? Voltando aqui para o vídeo, então, e aí tem a terceira ótica, que é a ótica da renda. O PIB também, além dessas duas óticas, ele pode ser visto como a soma da renda gerada por cada etapa de produção. E aqui o que importa quando a gente está olhando nessa ótica é quem recebe o dinheiro produzindo na economia. Nessa ótica da renda, ele pode ser dividido em 4 componentes. Você tem os salários, lucros, juros e impostos indiretos. Vou explicar um por um. Salários nada mais é do que a renda dos trabalhadores, né? Então, quanto cada trabalhador se apropria aí da renda que foi produzida. Lucros são a renda das firmas. Juros é a renda de quem tem capital, né? Então, quem tem capital recebe juros sobre esse capital. E aí você tem impostos indiretos,
que é a renda arrecadada pelo governo, como ICMS, IPI, PIS, etc. Por isso, quando você for olhar o PIB, é importante ver tanto na ótica da oferta quanto na ótica da demanda, que são as duas principais, como ele cresceu. Se você estiver olhando pela ótica da oferta, você vai poder ver quais setores que puxaram esse crescimento, quais setores que caíram mais também, por outro lado. Se você estiver já olhando a ótica da demanda, você vai poder entender o que aconteceu. Ah, foram os investimentos que subiram? Foi o consumo do governo? Ou não, tudo isso está ruim, é apenas um governo que está gastando mais, por isso subiu o PIB. Então, por isso é extremamente importante ver como é calculado esse PIB e sempre olhar a ótica da oferta, da demanda, para você poder entender aí qual é a dinâmica da economia. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos para mais gente entender a economia de um jeito simples, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu sou Léo Siqueira e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!